Olá, eu sou a professora Anne Seidel Luciano e vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de dar os seguintes recados para vocês. É importante que vocês lembrem de fazer o registro de frequência no Classroom, tá? E basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, e realizar a sua atividade e enviar. Pronto, sua presença está garantida. Na aula anterior, vocês viram sobre as propriedades de igualdade, tá? Vocês aprenderam um pouquinho sobre a propriedade reflexiva e a propriedade simétrica. Na aula de hoje, nós trabalharemos com mais uma propriedade, a propriedade transitiva. Mas, antes de trabalharmos diretamente com a propriedade transitiva, tá? Nós vamos recapitular alguns conceitos que vocês viram na aula anterior. Veja esse exemplo, esse exercício 1, tá? Esse exercício 1, ele pede para que você associe cada expressão ao que está na balança. Então, repare que no primeiro prato da balança, na primeira igualdade, nós temos aqui uma situação em que eu conheço o peso, que é o peso 3 quilos. No entanto, temos 3 situações em que não conhecemos esse peso. Quando não conhecemos esse peso, chamamos esse peso ou essa variável de x. Na verdade, você pode associar essa incógnita a qualquer letrinha, a qualquer variável. Já no segundo prato, nós conhecemos o valor. Qual é o valor que temos aqui? Bom, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem esse exercício. Vamos lá? Conseguiram resolver?
Bom, lendo o exercício então, associe cada situação representada na balança a uma das expressões algébricas. Então vamos lá, qual é a expressão algébrica que melhor representa essa situação? Veja, como a professora falou antes, aqui nós temos 3 incógnitas. Eu vou chamar cada uma dessas incógnitas de x. Então eu tenho 3x mais o pezinho 3. Então a primeira igualdade do primeiro prato, eu já sei que equivale a 3x mais 3, que é igual à segunda igualdade do segundo prato, que equivale a 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12 quilos. Então, qual seria a opção correta para essa situação? A opção correta seria a opção B. Vamos lá? Mais uma tentativa. Na situação 2 agora. A situação 2, temos 2 igualdades diferentes aqui, tá? Tentem fazer. Um tempinho aí para vocês tentarem resolver. Vamos para a nossa correção? Vamos lá então. Esse exercício, ele pede: associe cada situação representada na balança a uma das expressões algébricas. Então veja, no primeiro prato da balança, nós temos um valor x, nós não sabemos qual é o peso dentro dessa sacolinha, mais o peso 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5. Então, essa primeira igualdade seria equivalente a x mais 5, que é igual a esse segundo prato, que é a nossa segunda igualdade. Então, vamos lá. Temos duas sacolinhas que desconhecemos o valor. X mais x, 2x, 2x mais 4.
Logo, a opção correta para essa situação seria a opção C, x mais 5 igual a 2x mais 4. Mais um desafio agora, tá? Nessa situação, nós temos: associe cada situação representada na balança a uma das expressões algébricas. Mesma situação e mais um tempinho para vocês tentarem resolver. Vamos lá? Vamos corrigir o nosso exercício? Vejam, nessa situação, então, o exercício pede: associe cada situação representada na balança a uma das expressões algébricas. Quais são as opções que nós temos aqui? Letra A, 4x mais 1 igual a x mais 7. Letra B, 3x mais 3 igual a 12. Letra C, x mais 5 igual a 2x mais 4. Qual é a situação, qual é a expressão que melhor representa as igualdades nessa balança? Então vamos lá. Temos aqui 3 variáveis, ou seja, gente, o professor errou. Temos aqui 4 variáveis, né? 4 valores que desconhecemos. Então, 4 valores que desconhecemos, vamos chamar esse valor de quê? De x, né? Então, nós temos 4x mais 1 igual. Vamos lá, ó, olha lá, 4x mais 1, né? O resultado ele já tende a resposta A. Mas vamos verificar se a segunda igualdade também corresponde ao que está escrito aqui na opção A. Vamos lá. Quantos valores desconhecidos nós temos aqui? Nós temos um valor desconhecido. Então, vamos chamar esse valor desconhecido de x. X mais, qual que é a somatória dos valores que já conhecemos aqui? 3 mais 3, 6, 6 mais 1, 7. X mais 7. Corresponde a essa segunda igualdade? Sim. Então, a opção correta para essa situação seria a opção A, ok? Bom, o exercício 2, então. O exercício 2, ela é uma situação problema, uma situação do nosso cotidiano que vivenciamos todos os dias. Vamos lá. Em uma papelaria, Célio comprou 3 lapiseiras iguais e pagou com uma cédula de R$20. Sabendo que ele recebeu R$ 6,20 de troco, qual a expressão que melhor representa essa descrição? Novamente, nós temos uma situação problema e o exercício pede
para que você transforme essa situação problema em uma linguagem matemática, ou seja, em uma expressão algébrica. Vejam as opções. Na letra A, nós temos 20 mais 3x igual a 6,20. Na letra B, nós temos a opção 3x menos 20 igual a 6,20. Na letra C, 3x menos 6,20 igual a 20. E na letra D, 20 menos 3x igual a 6,20. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem resolver essa situação. Pessoal, vamos lá? Vamos corrigir então esse exercício. A professora vai ler novamente o enunciado e nós vamos organizar as ideias para resolver essa situação, ok? Vamos lá. Em uma papelaria, Célio comprou 3 lapiseiras iguais e pagou com uma cédula de R$20, sabendo que ele recebeu R$ 6,20 de troco. Qual é a expressão que representa essa situação descrita? Pessoal, alunos, sempre quando vocês forem resolver uma situação-problema, o primeiro passo é verifiquem qual é a incógnita, qual é o valor desconhecido. O nosso valor desconhecido é o valor da lapiseira. E nós temos quantas lapiseiras? Nós temos 3 lapiseiras, ok? Bom, vamos lá. Outra situação que nós temos que pensar é como é que nós vamos representar esse preço da lapiseira? Como é que nós vamos representar o troco? Veja, eu não sei o preço da lapiseira, então nós vamos chamar esse valor, essa incógnita, de X, tá? Só que não é só apenas uma lapiseira, são 3 lapiseiras, ok? Então, nós vamos multiplicar essa variável X por quanto? Por 3, já que são 3 unidades, ok? Feito isso, eu sei que eu dei uma nota de R$20, certo? No momento que eu fui pagar essas lapiseiras. R$20 menos o valor das 3 lapiseiras que nós não sabemos, qual é o valor, nós queremos descobrir, é igual a 6,20. Por quê? Porque me restou, eu tive um lucro, eu tive um troco de R$6,20, ok? Veja, qual seria então a equação, a expressão que melhor representa essa situação? Então, poderia ser a letra A? Não poderia ser a letra A.
Veja, por quê? Porque eu estou tirando o valor das 3 lapiseiras de 20 e aqui ele está somando, tá? Poderia ser a letra B? Não. Aqui ele está numa situação inversa, né? Porque eu teria que tirar as 3 lapiseiras dos meus R$20 e não tirar R$20 das 3 lapiseiras, ok? Do custo das 3 lapiseiras. Então, a melhor situação que melhor representaria essa situação seria a opção da letra D. Eu tenho R$20, tirei o custo das 3 lapiseiras e sobrou R$6,20, ok? Vamos lá então. O próximo exercício, o exercício 3, ele envolve uma situação, um conceito, que é o conceito de perímetro, tá? Vamos lá, vamos ler esse exercício. Em uma escola, há uma quadra esportiva. A medida da largura da quadra é 12 metros, maior que a do comprimento, ok? Então, eu tenho largura e eu tenho o meu comprimento da quadra. Lembra daquela quadra lá da escola? Então, tenta visualizar ela. E ele pergunta, qual é o perímetro das dimensões dessa quadra? Veja, ele não deu o valor exato dessas dimensões. Ele não te forneceu o valor exato do comprimento e da largura. Então, como ficaria a representação inicial? A representação inicial, ela seria x, porque eu não sei qual é o valor da largura, tá? Perdão, do comprimento, mas ele fala que a largura equivale o valor do meu comprimento mais 12, tá? Por quê? Veja, leiam direitinho o enunciado do exercício. Quando ele fala assim, ó, em uma escola há uma quadra esportiva. A medida da largura da quadra é 12 metros maior. Esse maior, ele remete à soma. Então, nós vamos pegar o valor do comprimento, que é x, nós não sabemos quem é também, e vamos somar com 12, vamos acrescentar 12, tá? Então, a professora está aí auxiliando vocês a resolver esse exercício, tá? Eu já fiz a primeira parte aqui, tá? Que foi colocar justamente as dimensões. Mas lembra o que é perímetro? Tá? Perímetro, ele seria a soma, tá? De todos esses lados da minha quadra. Seria o comprimento, né? Todo o entorno dessa quadra. Então, o que seria o perímetro? Eu vou somar todos os lados dessa quadra. Qual seria o perímetro? Quero que vocês tentem fazer e aí, assim que vocês terminarem de fazer, a professora vai corrigir com vocês.
vamos lá? Vamos corrigir o nosso exercício? Bom, como a professora havia dito para vocês, nós não sabemos os valores dessas dimensões. E o exercício pede para você calcular o perímetro dessa quadra. Veja, nós sabemos que o valor da largura equivale a x, que o valor do comprimento equivale a x e o valor da largura x mais 12. Como queremos encontrar o valor do perímetro? Eu sei que se essa dimensão vale x e essas dimensões são iguais, essa dimensão também irá valer x. Se essa dimensão vale x mais 12, essa dimensão, por ser igual, também irá valer x mais 12. Logo, o perímetro seria a soma de todos esses lados. Então, eu colocaria perímetro igual a x mais x mais 12, mais esse xzinho aqui, mais x mais 12 novamente. E aí, como é que a gente resolve esse perímetro? Tá? Nós vamos fazer a soma das variáveis, ok? Nós vamos somar as variáveis que chamamos, nesse caso, de variável x. 1x mais 1x, 2x. Mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. Esses valores 12 e 12, como eles estão sozinhos, tá? Ou seja, eles não vêm acompanhados de uma variável, eles serão somados. 12 mais 12, 24. Nós vamos deixar esse perímetro dessa maneira, tá? É o que nós podemos fazer. Por quê? Porque não sabemos o valor da variável x. Logo, nosso perímetro para essa situação seria 4x mais 24, ok? Nessa próxima situação, nós já vamos começar a falar da propriedade transitiva, tá? A propriedade transitiva, ela seria a inserção de um terceiro elemento. Ou seja, o que essa propriedade nos diz? Que se eu tenho um valor qualquer, que nós podemos chamar de A, e esse valor A, ele é exatamente igual a B, e se esse B é igual a um terceiro valor, nós podemos então deduzir que o primeiro valor também será igual ao terceiro, ou seja, que A é igual a C. Essa seria a nossa propriedade transitiva. Então aqui a professora colocou um exemplo com valores numéricos. Se chamarmos esse A de 3 e esse 3 for exatamente igual a B, nós sabemos que o A também vai ser igual a B. Pessoal, para ficar mais clara essa ideia, vamos tentar resolver um exercício? Olha lá, vejam essa situação do exercício 4. Vamos imaginar aí 3 pessoas, 3 amigos, tá? Suponha que Juliana tenha 14 anos e Felipe tenha a mesma idade de Rosa. Se Rosa tem a mesma idade de Juliana, que idade tem Felipe? Vocês querem tentar fazer? Bom, vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer e a professora já volta.
Vamos lá, vamos para a correção então do exercício 4. Olha lá, o exercício 4, ele pede, suponha que Juliana tenha 14 anos e Felipe tenha a mesma idade de Rosa. Então nós temos aqui 3 elementos, propriedade transitiva. Se Rosa tem a mesma idade de Juliana, que idade tem Felipe? Então vamos organizar essas informações. Veja, a professora colocou uma variável para cada nome. Então, Juliana eu chamei de J, Felipe de F e Rosa igual a R, tá? Posteriormente, o que eu fiz? Eu associei as informações do enunciado do exercício, da nossa situação-problema, com as igualdades. Veja, o exercício disse que Felipe tem a mesma idade de Rosa, então eu sei que o meu Fzinho é igual a R, ou seja, idade de Felipe igual à idade de Rosa. Rosa tem a mesma idade de Juliana, então associei, passei essa informação para a simbologia matemática, R igual a J. Feito isso, nós iremos aplicar a propriedade transitiva. Se nós sabemos que F é igual a R e R é igual a J, nós sabemos que o meu F também será igual a J, tá? O que isso significa então? Lembra o que o F significa? A idade de Felipe é igual à idade de Juliana, ok? A idade de Juliana já estava no enunciado do exercício. Lá no comecinho, o exercício fala, suponha que Juliana tenha 14 anos. Logo, se as idades são iguais, de Felipe e Juliana, Felipe também tem 14 anos, ok? Vamos lá. Próximo exercício também é uma aplicação da propriedade transitiva. Nessa propriedade, nesse enunciado, nessa situação, o exercício pede: Júlia, Laura e Luísa são 3 amigas que possuem juntas 73 anos. Júlia é 4 anos mais velha que Laura e Luísa é 2 anos mais velha que Júlia. Represente, por meio da simbologia matemática, a expressão algébrica para essa situação. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem nessa situação agora, tá? Vou dar uma dica para vocês. Pensem como é que vocês representariam cada idade de cada uma dessas meninas, ok? Vou dar um tempinho, a gente já volta. Vamos lá? Vamos corrigir o nosso exercício? Veja, para essa situação, nós temos que pensar na idade de cada uma dessas meninas. Como você representaria a idade de Júlia?
e a idade de Laura e a idade de Luísa? Veja, pessoal, que essas informações eu consigo interpretar com base no enunciado do exercício, tá? Inicialmente, nós não sabemos qual é a idade de Laura, tá? Então, nós vamos chamar essa idade de Laura de X, tá? A idade de Júlia, qual seria? O exercício falou, Júlia é 4 anos mais velha que Laura, tá? Então, eu vou pegar a idade de Laura, que é X, nós não sabemos qual é a idade dela, e vamos somar 4, vamos adicionar 4. Em seguida, como é que eu representaria a idade de Luísa? O que o exercício está falando para mim? Ele falou que Luísa é 2 anos mais velha que Júlia. Então, eu disse que a idade de Júlia é X mais 4. Então, se eu sei que Luísa é 2 anos mais velha que Júlia, eu vou pegar a idade de Júlia, X mais 4, e vou acrescentar quanto? Mais 2, tá? Por enquanto, nós só interpretamos o nosso exercício e passamos essas informações para a simbologia da matemática, ok? Bom, e eu sei que a soma dessas 3 idades vai me dar um total de 73. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar as 3 idades, a idade de Laura, a idade de Júlia e a idade de Luísa, e vamos igualar a 73. O exercício ele só está pedindo no momento para a gente representar essa ideia, essa informação por meio de uma expressão algébrica. Então essa é a nossa representação. Vamos somar as variáveis x. Quantos x nós temos aqui? 1 mais 1 mais 1. 3. 3x. Nós podemos somar esses numerozinhos aqui? Podemos. 4 mais 4, 8, mais 8 mais 2, 10. Então, a representação algébrica desse exercício seria 3x mais 10 igual a 73, ok? Bom, vamos jogar então? Eu vou dar um tempinho para vocês acessarem o jogo, tá? Para vocês acessarem o Matific, ok? Vamos lá? Conseguiram acessar o Matific? Bom, nesse exercício, então, ele fala assim, Jéssica está pensando em um número C. Nós não sabemos qual é o valor desse número. Quando ela multiplica C por 7, obtém 42. Qual equação descreve esse problema? Tá? A professora vai dar um tempo para vocês tentarem resolver.
Vamos lá? Então, o nosso exercício, o exercício chama a nossa variável de C. E ele diz que se eu pegar essa variável C e multiplicar por 7, vai dar um resultado igual a 42. Então, eu só posso dizer que é a primeira opção, C vezes 7 igual a 42, ok? Na nossa próxima situação, nós temos lá, James está pensando em um número A. Nós não sabemos qual é esse número. Quando ele divide A por 4, obtém 6. Qual equação descreve o problema? Então veja, ele disse que esse valor A dividido por 4. Qual sentença nós temos divisão? Na primeira. Então A dividido por 4 é igual a 6. Ele disse que A dividido por 4, ele obtém 6. Então, a primeira opção também é a opção correta, ok? No próximo exercício, nós temos a seguinte situação. Vamos lá. Ellen está pensando em um número A. Quando ela adiciona 15 a A, ela recebe 45. Qual equação descreve esse problema? Agora é com vocês. Um tempinho para vocês tentarem resolver o exercício. Vamos lá então? Resolvendo o nosso exercício, nós temos que Ellen está pensando em um número e quando ela adiciona 15 a esse número, que ela chamou de A, ela recebe 45. Qual equação descreve esse problema? Então, a equação correta é a equação do meio. A adicionado com 15 igual a 45. Na nossa próxima situação, nós temos o seguinte caso. David está caminhando até o parque. A distância entre a casa dela e o parque é de cerca de 9 quilômetros. David já andou 5 e ele precisa caminhar mais C quilômetros, ou seja, essa distância ela é desconhecida, por isso que ele chamou de variável C. Para chegar ao parque, qual equação você acha que melhor descreve essa situação? Pense um pouquinho, tente resolver e nós já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, para essa situação, o nosso David, ele já havia andado 5 quilômetros. Ele quer saber, na verdade, quantos quilômetros que ele chamou de C, né? Qual é a distância que ainda precisa para completar a distância total de 9 quilômetros. Logo, a nossa opção correta é a opção do meio, ok? Pessoal, então, nessa aula, nós falamos sobre a tradução da linguagem textual para a linguagem matemática. Vocês perceberam que vocês trabalharam com várias situações em que vocês precisaram transformar essas informações em informação matemática, em simbologia matemática. E trabalhamos também com propriedades de igualdade. Na próxima aula, nós vamos continuar com a propriedade de princípio de equivalência, tá? Pessoal, eu aguardo então vocês até a próxima aula. Tchau!